Olá, tudo bem? Então, nós combinamos, né, que nós iríamos nos ver, o quê? Na aula de revisão. Vamos lá, então. Vamos aí sobre regras de concordância. Aula 49.2, concordância verbal, parte 3. Concordância verbal dos verbos impessoais. Aquele que fica lá na terceira pessoa do singular. Começando com o verbo fazer, quando indicar tempo transcorrido, tempo decorrido. Não deve ser flexionado. Faz 10 anos, olha só, faz 1 ano, sempre na terceira pessoa do singular. O verbo haver, né, também impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Havia muitos assaltos onde eu vivia. Belezinha? Temos mais aqui, ó, o verbo fazer. Quando este verbo for usado para indicar tempo decorrido, não deve ser inflexionado. Verbo fazer indicando tempo fica sempre na terceira pessoa do singular. Faz 10 anos, faz 20 dias, faz 2 horas, fazia 2 meses. Belezinha? Quando usamos o verbo fazer associado a outro verbo, indicando tempo, olha só, verbo auxiliar, ó. Vai fazer 20 anos, deve fazer 20 anos. Então, ó, o verbo auxiliar também fica na terceira pessoa do singular. Beleza? Mais verbo aqui para vocês, ó. Vamos lá. Verbos impessoais, locuções verbais, amadinho. Olha só. Deve haver uma saída, deve haver soluções para esse caso. Pode haver alguma complicação, pode haver sérias complicações. Vocês vão observar que algumas palavras estão no singular e outras no plural. O que aconteceu com a locução verbal? Sempre permaneceu no singular. Beleza? Porque ele aí está sendo verbo impessoal. Verbo ser. O verbo ser concordará com o predicativo do sujeito. Olha só na primeira. Isso são lembranças inesquecíveis. Ó, o predicativo aí, ó, tá no plural, então o verbo ser tá fazendo concordância com lembranças inesquecíveis, que tá tendo a função de predicativo do sujeito, tá? Se o sujeito ou predicativo for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo concordará com a pessoa. Veja aqui no exemplo, João, ó, pessoa. É as alegrias de sua mãe. João, ó, João é, beleza? Esse verbo você tá fazendo a concordância com o nome, tá? Nome próprio aí. Os mais conformados somos nós. O somos, que é o verbo ser, tá fazendo a concordância com o seu sujeito, que é o nós, que é a primeira pessoa. A expressão haja vista e haja visto, ó. Haja vista é uma flexão do verbo haver, na terceira pessoa do imperativo afirmativo. Haja vista, para quem não sabe, ó, significa por causa de, devido a, uma vez que, visto que, já que, porque, tendo em vista. Então, olha só os exemplos aqui, ó. Faremos uma visita a ele, tendo em vista que ele está doente. Faremos uma visita a ele, haja vista que ele está doente. O outro exemplo, acordarei cedo, haja vista que terei muitos compromissos. Na expressão haja vista, a palavra vista é sempre o quê? Invariável. O que quer dizer isso? Ela não muda, ela não vai sofrer flexão. Belezinha? Muito fácil, né? Então aqui a gente encerra a nossa revisão. E aguardamos vocês com a maior ansiedade lá no Tirando Dúvida. Até lá. Valeu, até lá. Olá, estamos de volta e agora sim, para esse momento, né, amadinha, que é o Tirando Dúvidas. E aí, olha só, moçada, meninas, meninos lindos, terceirão mediação. Vamos aí, né? Teve dúvida? Como foi que você resolveu? Achou difícil ou não? Tranquilo? Fez em dupla, fez em grupo, aí a correção
o exercício, tranquilo. Mas se não, a gente vai aqui, vai conversar, nós vamos pontuar para vocês. A primeira questão chegando aí e vamos aí ao comando dela. Olha lá, é uma estrutura em que você vai buscar a alternativa correta para completá-la, certo? Então nós temos aí, já anos neste local, árvores e flores. Hoje, só ervas daninhas. Qual é a alternativa que melhor, ou seja, a alternativa correta para completar essa oração? Letra A, fazem, havia, existe. B, fazem, havia, existe. C, fazem, havia, existem. D, faz, havia, existem. E, faz, havia e existe. Então, se estamos aqui, ó, já anos, quer dizer que o quê? Já fazem ou faz? Olha aí, tempo decorrido. Tempo decorrido, como é que a gente vai usar a concordância? O verbo impessoal, fazer, vai para o singular ou vai para o plural? Como é claro que fica? que o nosso aluno da NASA já sabe a resposta, que vai ficar o quê? No singular. Porque ele já acompanhou que nós temos... Vamos lá, como é, Amadinha? Verbo, mas se quiser eu vou fazer mais... Agora é um rap, vai lá. O verbo... Verbo haver no sentido de existir, não tem plural e nem sujeito se auxiliar também. Beleza? Olha só, é isso aí, tá? Se você já entendeu que esse verbo impessoal não vai pro plural. Gente, se você aí vai ser agora um observador, tem alguém falando fazem? Se você escutar alguém falando fazem, indicando o tempo decorrido, você, por gentileza, não vai dizer que ele está falando errado. Mas aí observa, e aí você vai dizer que o verbo impessoal, ele indica tempo, certo? Por isso... Faz anos. Né? Faz anos e não fazem, ok? O mesmo acontece com o verbo haver impessoal, que indica tempo ou que tem o sentido de existir. Havia, no sentido aí, ó, de existir, ou seja, existia, havia e existia neste local árvores e flores. O verbo existir, por sua vez, não é impessoal. Por esse motivo é que ele concorda com o sujeito. E aí ele teve flexão e foi para o plural, certo? Porque ele não é impessoal. Questão número 2. Tenho em vista as regras de concordância, assinale a opção que a forma verbal está errada. Amadinha, vou uma ou outra. Letra A. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. B. Podem provocar sérias lesões hepáticas, defensivos agrícolas à base de DDT. Lembrou a minha né? avó. Letra C. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. D. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. E possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. E aí, amadinho, tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção que a forma verbal está errada. Incorreta. Então, aqui falta aos países, ok? Há uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Vamos ver por que aí essa é errada. As outras tá ok, o verbo existir, né? Ali existem na atualidade, tá muito bem concordado. Nós vamos dizer que a letra B também, ali não tem problema nenhum de concordância, né? Podem provocar sérias lesões hepáticas, concordando com o sujeito, tranquilo. Letra D também, persistem por muito tempo no meio ambiente, os efeitos, né? Os efeitos persistem, então aí concordando também. Possuem elevado grau de toxicidade, os defensivos do tipo fosforado. Aí ele vai ver que aí uma legislação falta, não? Ok? Faltam. Então, belezinha? Aí já foi tudo ok, já justificado. E você vai fazer o quê, né, amado? Ó, olha só, falta os países subdesenvolvidos. Já tá tudo grifado aí pra nossa amada. Certo, vamos lá. Questão 3. Sobre o verbo haver, em se tratando de alguma circunstância, apresenta-se como impessoal. Beleza. Diante disso,
aponte, ou seja, escreva com suas considerações acerca do que vem a ser impessoal. E aí você vai citar exemplos dessa impessoalidade, né? Se você aí, né, amadinha, fez aí o seu gabarito, tranquilo, e não está batendo com este aqui, calma. Como diz a amadinha, relaxa. Este gabarito é para te dar um norte. Você lembra que está lá para falar com suas palavras? Então, muito bem, ele tem que ter aí esse caminho, no contexto, certo? Não pode ficar distante desse nós. Vamos ver então se o seu está assim. Ó, respondendo a essa questão, tem-se que aqueles verbos que se caracterizam como impessoais trazem consigo, aí não pode faltar na sua resposta, o fato de não apresentarem sujeito. O que quer dizer impessoais? Impessoalidade. Não tem sujeito, certo? Não tem sujeito. Então, o fato de sempre estarem demarcados na terceira pessoa do singular. Exatamente por isso, porque não conseguimos visualizar esse sujeito. Então, você não pode deixar de ter esse conceito na sua resposta. E se tratando do verbo haver, é claro que aí nós vamos ter os critérios para essa situação de impessoalidade. Quando ele indicar sentido de existir, né, como aqui, por exemplo, há mais meninos que meninas na sala de aula. Quer dizer que existem mais meninos que meninas. E também outra situação é quando indica tempo decorrido no passado. Há 2 anos que não a vejo, quer dizer que 2 anos já se passaram. E aí, olha só, é dessa forma que está. Então, esse é o gabarito para nortear a sua resposta sobre impessoalidade, tá bom? Questão 4. Indica a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase. Anos que o homem se pergunta, se não medos como esperança. Letra A, faz houvesse existiriam. B, faz houvesse existiriam. C, Faz houvesse existiria. D, faz houvessem existiriam. E, faz houvesse existiria. Aí você, aluno, você vai encaixar sempre, ó, os verbos obedecendo à concordância. encaixar. Nós temos aí, ó, faz anos que o homem se pergunta, se não houvesse medos, como existiriam esperança? Ok, muito bem. Por quê? Exatamente, a alternativa A é o gabarito, né? As 3 palavras-chave ali, faz, houvesse e existiriam. Primeiro que você tem que lembrar que o verbo fazer impessoal, ele indica tempo. E sempre ele será conjugado na terceira pessoa do singular. Portanto, mais uma vez, faz, certo? O mesmo acontece com o verbo haver impessoal, que indica tempo ou tem o sentido de existir, se não houvesse medo, ok? O verbo existir, por sua vez, ele não é impessoal. Por esse motivo, ele deve concordar com o sujeito. E aí, totalmente no plural, existiram. Então, o fazer impessoal, o haver impessoal e o existir fazendo a concordância com esperança. Belezinha? Ok, vamos embora porque chegou a hora do Se Liga no Enem. E aqui a gente trouxe uma questão da provinha para você, dessa avaliação que assusta, mas agora você sendo esse estudante da NASA, você vai bem armado, né? Porque você está aí recebendo e tendo oportunidade de treinar. Vamos lá. O tema do texto 1 é poesia em cartaz. O caminho habitual para o trabalho, aquele que a gente já nem repara direito, pode ficar mais belo com um poema. O projeto Um Lambe por Dia nasceu desta intenção, trazer mais cor e alegria para a cidade por meio de cartazes coloridos ao estilo lambe-lambe. Quem teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão, em Belo Horizonte. Em meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos nos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador da palavra. Assim, a cada dia um cartaz é colocado por aí para nos lembrar de reparar na cidade, na vida que corre ao redor e também em nós mesmos.
Texto 2. Ontem fui dormir com saudades de mim e hoje subitamente voltei. Comando da questão. Considerando-se a função de que os cartazes colocados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades grandes, esse texto evidencia a letra A, disseminação da arte poética em um veículo não convencional. B, manutenção da expectativa das pessoas ao andarem pelas ruas. C, necessidade de exposição de poemas pequenos em diferentes suportes. D, características corriqueiras do suporte lambe-lambe, muito comum nas ruas. E, exposição da beleza escondida das esquinas da cidade de Belo Horizonte. Vamos lá. Então, olha que o seu olhar vai ali para a questão da função dos cartazes colocados nos postes. Qual aí é esse objetivo, né? Dentro da cidade grande, quando aí o emissor vai colocar esse cartaz. Ele vai evidenciar, ele vai disseminar, né? Vai espalhar a arte poética em um veículo não convencional, ou poste, né? Olha só, bacana, certo? Então, cara estudante, tranquilo aí? Essa questão do Enem é para ver se você aí realmente já consolidou o entendimento sobre o conhecimento do gênero textual com o suporte, né? E aí, claro que nós vamos entender que você vai gabaritar sempre, porque você já sabe que os gêneros textuais, eles nascem para a necessidade, né, do usuário aí da língua que quer comunicar algo, certo? E assim encerramos os exercícios e agora vamos para o nosso clube de leitura. Beleza! Nós temos aí o nosso clube de leitura e nós vamos conversar sobre essa unidade 3. Vamos lá, então. A unidade 3 traz aí o clube de leitura, 4 opções. Eu acredito que o nosso estudante já conseguiu fazer a escolha, né, Amadinha? Uhum. E aí ele vai escolher uma obra e depois ele vai fazer o seu resumo, né, a sua análise e anexar ao portfólio. Exatamente. Então, vejam só, unidade 1, você fez a leitura da obra, Dom Casmurro, certo? E aí fez ao final o seu resumo. Já está no portfólio? Muito bem. Mas também faz parte da sua avaliação extraclasse. Lá na unidade 2, que já terminou, você teve aí a leitura, né, de Os Capitães de Areia. Tem que fazer aí, quem não fez, né, a sua revisão, o seu resumo, esse texto bacana, e colocar no portfólio. E também faz parte da extraclasse, que vai encerrar a extraclasse com esse terceiro resumo, que é uma das obras que você vai escolher, né? Você já recebeu aí a indicação com muita antecedência, e com o professor presencial você vai estar conversando, indicando qual é a sua preferência, e no dia, né, na hora daquele momento do clube de leitura aí na sua sala, vocês aí vão estar socializando a obra que escolheu. Cada um vai falar, vai pontuar, vai fazer essa sua análise literária, porque você já pode e já deve ter esse olhar, porque é um aluno aí que está nesse momento sendo um leitor literário, né? Então tem condições, já sabe analisar os elementos da narrativa, tem que estar presente, você tem que ter aí esse domínio desses elementos, tá certo? E claro que em grupo isso fica melhor, para você ouvir, colocar seu ponto de vista, e o professor presencial ali com você fazendo essa mediação. E nós vamos mediar aonde, Amadinha? Na nossa aula do clube de leitura, certo? E aí, então, a gente espera que isso aconteça e que você aí esteja organizando, montando seu portfólio, conforme a gente está fazendo as orientações aqui com você, tá certo? Então é isso, vamos encerrar? Vamos lá, então, para a mensagem. Agradecemos, né, a participação de todos. E, ó, fique de olho aqui na nossa mensagem. Olha só, o estudante, né, sendo homenageado aqui, ó, lá da mediação. Escola Tupã, aquele grande abraço. Olha aí, as companheiras, ó,
a Lucy e a Então, Tabita. nós temos aí a companhia dos outros professores. E essa homenagem aí é para todos os nossos alunos. Com essa turma do Terceirão, a gente homenageia todos os nossos alunos do Terceirão Mediação. Vamos encerrar. É necessário fazer outras perguntas e ir atrás das indagações que produzem o nosso saber. Observar com os outros olhares, através da história pessoal e coletiva, evitando a empáfia daqueles e daquelas que supõe já estar de posse do conhecimento e da certeza. Mário Sérgio Cortella. Valeu, muito bem. Então, assim encerramos mais uma aula da Unidade 3. Valeu, até a próxima!